A idolatria virou moda? Olá, seja bem-vindo, eu sou o Lucas Coutinho. Estou aqui com você no comando do ADCast, que vai ao ar toda sexta-feira no YouTube da Rádio Web Nossa Voz. E nós vamos trabalhar uma temática hoje muito importante para os dias que nós estamos vivendo, muito importante para a teologia, muito importante para sabermos e conceituarmos, que será a idolatria no mundo moderno. Como acontece essa idolatria hoje? E nós vamos aqui receber, e já está conosco, o nosso convidado que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. E o nosso convidado de hoje, ele é evangelista pela AD Brasil, casado com a missionária Ravena, ele é psicólogo, pós-graduado em neuropsicologia clínica, e também é teólogo e atualmente lidera a congregação AD Brasil no bairro Paraviana. E ele está aqui para nos ajudar a entender melhor essa temática hoje, idolatria no mundo moderno. Seja muito bem-vindo, meu amigo Josemar Viana. Amém. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Que honra estarmos aqui nesse projeto, né, que nasceu no coração de Deus para este tempo, para este lugar. E nós estamos muito felizes por fazer parte daquilo que Deus projetou para este lugar. Amém? Muito feliz por estar aqui com meu amigo Lucas Coutinho, evangelista Lucas Coutinho. Quero saudar aqui também e parabenizar toda a equipe, a nossa diretora, Oziele. Prazer em conhecê-la, prazer em conhecer também todos os nossos produtores aqui. Que Deus continue abençoando esse projeto e esse programa. Amém? Glória a Deus. Se você já sabe, se você puder e quiser nos ajudar o ADCast crescer, nosso projeto aqui está ganhando forma a cada episódio, a cada sexta-feira, e você também pode nos ajudar. Para isso, se inscreva no canal, você pode curtir aqui esse episódio, pode comentar, deixar a sua sugestão, deixar também a sua pergunta, que depois eu e o evangelista Josemar, nós vamos estar lendo e respondendo também. Você, para isso, compartilhe com menos 5 amigos, compartilhe com jovens da sua igreja, compartilhe
com quem você achar também pode se interessar por essa temática, que não é uma temática antiga, não é uma temática ultrapassada. A idolatria, ela ocorre em todos os aspectos da história da humanidade, e nós vamos localizá-las aqui, trabalhando o assunto idolatria no mundo moderno. E você aí em casa, no trabalho, eu não sei, e nós aqui trabalhando esse assunto, procurando sempre um melhor conhecimento e passar ao máximo para cada um de vocês, para que a gente também possa ficar mais esclarecido. E esse assunto nós trouxemos para cá, para a mesa do ADCast, na tentativa também de aprendermos um pouco mais sobre a idolatria no mundo moderno. Feita aqui a apresentação do nosso irmão, meu amigo, evangelista Josemar, que ele já trabalha nessa área da psicologia já tem um tempo, né? Que aqui ele disse aqui em off que se inspirou também no nosso pastor Gil, que esteve aqui também falando sobre as patologias psicológicas presentes nesse mundo moderno. E hoje nós trouxemos aqui também esse assunto, Josemar, assunto sobre a idolatria. Para a gente começar a nossa conversa, a gente vai começar pela pergunta mais elementar, né? O que é idolatria? Como é que a gente pode começar a definir o que seja idolatria? Bom, desculpa, antes de responder essa pergunta, esse assunto ele é tão interessante, ele é tão pertinente para os nossos dias atuais, que estudando um pouco sobre a idolatria, né, acredito que foi a primeira vez que eu tive contato com material mais profundo sobre tal assunto, a gente percebe a urgência, a necessidade de ser pregado, de ser ensinado dentro das nossas igrejas. Eu falo nossas igrejas, não limitando a de Brasil, mas em todas as igrejas, claro, que professam a Cristo como seu Salvador. Porque quando a gente começa a estudar sobre a idolatria, a gente entende e a gente começa a perceber o quanto nós somos idólatras, né? O quanto nós temos ídolos de estimação, digamos assim. E a idolatria, Tim Keller, ele vai definir de uma forma muito boa. Tim Keller vai dizer que o ídolo é tudo aquilo que passou do estado de bom, de importante, para crucial, ou seja, para essencial. O que é essencial? Essencial é tudo aquilo que eu não consigo viver sem. É tudo aquilo que minha vida está pautada em cima disso, daquilo que é crucial para mim, né? Ou seja, qualquer coisa que eu diga, eu não consigo viver sem isso. Então, isso, para Tim Keller, isso se torna um ídolo. E é importante também entendermos que, olhando para esse ponto de vista de Tim Keller, entendemos que a idolatria já não se resume mais a um pedaço de madeira, né? Como nós sempre pontuamos, que o ídolo é tudo aquilo que é construído pela mão do homem, seja de gesso, seja de madeira. Tivemos aí até alguns homens, né, que pegaram suas marretas, pegaram alguns paus para atacar ou para quebrar santas aí em algumas igrejas, e achando que isso tiraria, né, o ídolo do centro ali daquele lugar. Mas a gente entende que o ídolo ele passa a ser mais do que apenas algo concreto, algo material. É interessante a sua fala, Josemar, sobre idolatria, porque a gente costuma sempre associar a idolatria a um tipo de material feito pela mão do homem, feito para ser reverenciado, para ser adorado, é algo palpável em si, né? E isso muito também do que a gente vê na história bíblica, por exemplo, no livro do Êxodo tem a clássica passagem da idolatria a um bezerro de ouro, né? Que Moisés ele já havia passado alguns dias no monte recebendo as instruções de Deus, e Deus o avisa para descer, e quando ele desce ele vê o povo que saiu da terra do domínio do Egito, agora eles estão cirandando um bezerro. E é interessante a construção
da Bíblia Sagrada, porque eles disseram que foi aquele bezerro que havia os tirado da terra do Egito. E a forma como o senhor falou é bem verdade, porque de que maneira eles destruíram aquele ídolo? Foi na porrada, né? Começaram a destruir, começaram a bater, só que a idolatria no mundo moderno, ela não é dessa dimensão material, dessa dimensão visível. O senhor utilizou um termo de Tim Keller e ele trabalha muito bem a temática, que também é tudo aquilo que tira o lugar de Deus em nosso coração. E a gente começa a ampliar a nossa visão, e a gente começa a se relacionar com outras coisas, e às vezes, perceptível ou não, eu considero aquela coisa como um Deus. O senhor utilizou uma expressão que é tudo aquilo que passa do estágio de bom para o quê? Para essencial. Para essencial, né? Ou seja, era bom eu me relacionar, eu tinha um gosto sobre aquilo, mas aquilo começa a ser essencial. E essencial de que maneira na vida da pessoa? Essa forma idólatra de praticar, como ela é essencial na vida da pessoa? Essencial é no sentido de que eu não consigo viver sem esta coisa ou sem esta pessoa, né? Um exemplo muito prático é quando nós percebemos, né, e nós dentro desse contexto pastoral, a gente se depara muito com esse tipo de situação, em que o cônjuge, ele nos traz como está a vida dele, né? A vida dele com seu casamento. E na maioria das vezes, na maioria das palavras e na conversa ali, a gente pega e a gente entende que aquela pessoa, ela idolatra o seu cônjuge, no ponto de ela dizer, de ela proferir palavras do tipo: se eu me separar dele, ou se o meu casamento não der certo, eu não sei como eu vou viver. Se ele morrer, eu morro junto, né? Ou então, se ele for embora, ou se ela for embora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, isso passou de algo bom para algo essencial. E Deus, é interessante, Lucas, que Deus, ele sempre abominou essa questão da idolatria, porque Deus nos criou, nós somos imagem e semelhança dele. Então Deus nos criou de uma forma que todo ser humano, sem exceção, todo ser humano, ele sente a necessidade de adorar Deus. Ele sente a necessidade de adorar algo. Se ele não adora Deus, se ele não conhece Deus, ele vai adorar um bezerro, ele vai adorar o sol, ele vai adorar a lua. E surge um questionamento, uma pergunta, né? E aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, tipo naquelas tribos que nunca foi evangelizada, como é que eles serão julgados? Será se todos serão salvos? E Paulo, ele vai nos responder em Romanos, que Deus colocou essa necessidade no coração do ser humano, que até se a Bíblia não chegar, ou se o evangelho, a lei mosaica não chegar até eles, dentro deles existe uma necessidade de saber que existe alguém superior. E na visão deles, eles olham, mas quem é esse alguém superior? Quem é esse ser superior? Aí Paulo vai falar que a natureza responde isso. O evangelho, a Bíblia talvez não chegue lá, mas a natureza vai responder que existe alguém acima deles que criou tudo. Então, se Deus não tirará a culpabilidade dessas pessoas no dia do julgamento, quanto mais a nós que conhecemos a Cristo e temos colocado deuses dentro do nosso coração, né? Então é interessante, é importante que nós venhamos se atentar a isso, porque isso é muito prático no nosso dia a dia, de adorarmos tudo aquilo que que passou de importante para essencial. Ou seja, isso é bom. Isso aqui era bom para mim. Só que eu amei tanto isso que agora eu já não consigo viver sem. Eu consigo viver sem Deus, entre aspas, né? Mas sem essa pessoa eu não consigo viver. Então isso já passou para um estágio de idolatria.
E a idolatria, ela sempre ocorre nessa tentativa, né? Porque ela associa a necessidade humana de adoração, a necessidade humana de se conectar com o sagrado, de algo que é superior, que é algo que é transcendente, porque mostra que é inerente à condição humana o ser adorador. E o Senhor falou muito bem que se ele não adora a Deus, ele vai adorar o Deus do sol, ele cria um Deus do sol, um Deus da chuva. É interessante porque, olhando para a história bíblica, lá desde Gênesis no capítulo 12, a primeira palavra que Deus fala com Abrão, ela está relacionada com toda a experiência de vida, com toda a sua construção de pensamento, a sua construção de família. A primeira palavra que Deus fala com ele não é, não, vai e prega. A primeira palavra de Deus para Abraão não foi: eu vou te engrandecer, tu vai ser uma bênção, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, eu vou abençoar os que te abençoarem. Não, a idolatria não está. Ele queria arrancar o seu escolhido, o seu daquele momento, para construir uma grande nação, que era a história de Israel. A primeira palavra que Deus comunica a Abraão é: sai da tua terra. Que terra era essa? Uma terra da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, completamente dominada pela idolatria. O seu pai, Terá, ele fabricava ídolos. Então ele tem essa construção de idolatria porque sempre foi inerente à condição humana. E a gente dá nome a isso. Às vezes como o senhor falou, os indígenas, às vezes, aqui na construção do Brasil, por exemplo, quando os colonizadores chegaram aqui, os índios tinham uma prática espiritual. E juntou-se essa prática espiritual com a catequese dos católicos, mas eles chegaram aqui e os índios eles já eram espirituais. Todo ser humano em si, a sua alma é inerente, a sua condição humana é inerente a essa prática da espiritualidade. E aí a gente localiza ela de muitas formas. Mas trazendo também aqui para nossa conversa de hoje, o mundo moderno, então, ele é idólatra. O mundo moderno é muito idólatra, né? E infelizmente essa idolatria, ela não está resumida apenas para o mundo que nós chamamos de mundo, né? Tudo aquilo que não está na igreja, né? Está fora do contexto religioso, está fora do contexto da igreja. E infelizmente isso também, muitos crentes são apegados à idolatria, a ponto de eu já ter ouvido os relatos de irmãs que estarem dentro da igreja e por muitos e muitos anos e fazendo trabalhos espirituais fora daquilo que a gente conhece da Bíblia, né? Pegando foto de filhos, pegando foto de até mesmo de pastores e fazendo oferendas, né? Pra gente ver o quanto isso não está fora da igreja, infelizmente, né? Então, hoje a gente vê a idolatria do mundo, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, principalmente entre os adolescentes, entre os jovens, o chamado hedonismo, né? Que é quando o homem idolatra o seu prazer. Ou seja, eu não preciso de Deus, e é como, eu não sei se foi a filha de Billy Graham que vai falar assim: olha, a culpa de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos não é dos políticos, é porque nós tiramos Deus das escolas, é porque nós tiramos Deus das casas, nós tiramos Deus das igrejas. E quando nós tiramos Deus da nossa vida, do centro da nossa vida, do centro da nossa casa, e colocamos outros deuses, aí começamos a ter problemas como nós temos visto hoje: suicídios, depressão, índice de depressão muito alto, né? Índice de angústias, tristezas, a ponto de pessoas não sentirem mais prazer na vida. Porque quem nos dá esse prazer é o Senhor, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, quando a gente pega esse mundo moderno que a gente está vivendo, onde a busca pelo prazer é mais importante do que a busca por Deus, a gente acaba tendo uma série de problemas. Por exemplo, drogas,
jovens procurando drogas para tentar satisfazer a necessidade do seu coração, jovens procurando sexo, né? Jovens e até mulheres, homens procurando vícios de diversas formas para tentar suprir aquilo que só Deus pode suprir. É como diz um certo escritor, que agora me fugiu o nome, que ele diz que todo homem foi criado com um vazio do tamanho exato de Deus. Nada nesse mundo consegue suprir esse vazio. Você pode procurar em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer forma, que você não vai conseguir. É só Deus que pode suprir ou pode sanar toda essa necessidade do homem, né? Eu quero explorar um pouco mais essa palavra que o senhor utilizou, hedonismo, né? Que o ser humano ele idolatra o seu prazer, idolatra aquilo que ele gosta, aquilo que ele ama, aquilo que ele tem às vezes como necessidade, né? Por exemplo, o ser humano então, como ele é um ser adorador e como ele é um ser que precisa de algo maior do que ele para satisfazer o seu vazio, o seu ego, infelizmente às vezes esse ser humano ele se torna um consumidor. Sim. E ele não se torna um consumidor somente nas características modernas de ter um celular do ano, de ter uma roupa boa, de querer ficar na moda, né? Se um corta o cabelo de um jeito ele corta, se um pinta o cabelo dele de laranjado ele pinta, não é desses moldes. Ele se torna consumidor e ele traz essa prática para dentro da igreja, porque ele não quer somente aquilo que o pastor ele prega, aquilo que está sendo pregado e anunciado, porque aquilo não dá prazer para ele, porque aquilo foge das características que ele está querendo criar. E ele olha a igreja, ele olha um ambiente religioso como ele olha aí fora, tudo na perspectiva de uma vitrine. E eu quero ver hoje o que é que vai me dar prazer. Não, isso aqui não me dá prazer não, pode passar. Isso aqui também não me dá, esse pastor está pregando muita repreensão, eu quero sentir prazer. Será que o prazer, trabalhando essa temática aí que o senhor trouxe, do hedonismo, então o prazer, ele está relacionado com um tipo de idolatria? O prazer em si é algo para ser satisfeito? E quando eu lembrei de uma frase de Blaise Pascal, que o homem ele não é mais a imagem e semelhança de Deus, né? Hoje em dia, Deus ele tem que se tornar a imagem que eu crio. Sim. Então Deus ele é alguém a ser utilizado para o meu prazer e para as minhas necessidades. É partindo desse princípio que se cria os modernos idólatras, na sua visão? Sim, tem um versículo que ele vai falar que o prazer, né, que Deus deixou os homens por seus próprios prazeres, né? E quando a gente se depara, por isso que eu falei no início que é muito triste quando a gente começa a estudar sobre a idolatria, sobre o hedonismo, e a gente vê no contexto, até mesmo no contexto religioso isso. Por exemplo, como o senhor falou agora, quando o homem ou a mulher, ele vai para uma igreja, ele sente a necessidade não de ouvir a palavra, ser edificado pela palavra. Mas se a igreja não me oferecer algo que eu estou procurando, eu procuro outro. Se aquela outra não oferecer algo que eu estou procurando, eu vou procurando outro até eu achar. Então Deus para ele se tornou como um ídolo. Sim, né? Então, tipo assim, não, Deus ele precisa. E o que é o ídolo? O ídolo é a minha satisfação pessoal, o hedonismo, né? Não importa como eu me satisfaço, eu preciso me satisfazer. É aquela frase que é muito conhecida, né? Que diz assim, tudo que te faz feliz é permitido, assinado Satanás. Uhum. Então, quando a gente se depara com igrejas que, por exemplo, oferecem muitas e muitas campanhas para chamar a atenção do povo, quando nós olhamos e vemos pastores que precisam ornamentar a igreja de uma forma que chame a atenção do povo e não a atenção de Deus, a gente começa a se preocupar, né? Porque é nesse sentido que a gente se depara com pessoas que procuram realmente a Deus, não por quem Ele é,
mas por aquilo que ele pode me oferecer. E se ele não me oferecer, eu procuro outra igreja. E se a igreja não me oferecer aquilo que eu estou procurando, eu me afasto. Josemar, então será, meu amigo, que nós como igreja, nós queremos convidar idólatras para a nossa experiência religiosa, para as igrejas, porque isso que o senhor falou é verdade. Tem igrejas que são verdadeiras vitrines. Pode vir hoje aqui no culto que você vai beber água ungida, vai ter a flor ungida, vai ter o tapete de fogo, tu vai passar para o outro lado renovado e curado. Essa abordagem de querer chamar a atenção, nós estamos querendo o que com isso? A igreja, essas igrejas, porque nós no ambiente da nossa realidade espiritual, que graças a Deus que a gente não tem isso, em nome do Senhor, né? Mas essas outras expressões religiosas que querem convidar com esses artifícios, um artifício de pode vir, aquilo que tu está procurando vai ser sanado. Então quer dizer que essas igrejas estão convidando idólatras ou estão convidando pessoas para Cristo, na sua visão? Nós queremos acreditar, né, que muitos têm esse temor ainda de atrair pessoas para Cristo. Mas infelizmente tem muitas denominações, muitos pastores que não conseguiram atrair da forma mais simples, no evangelho mais puro, essas pessoas para Cristo, e eles usam de artifícios, de meios, de outros meios, de vitrines, vamos dizer assim, para chamar a atenção. E eu já vi diversos, e eu acredito que até eu já caí nessa falácia de dizer que os nossos irmãos católicos são idólatras e que nós não somos. Né? Mas quando a idolatria do coração, ela é muito sutil. Por quê? Porque o ídolo feito por mãos do homem, a gente pode ir lá queimar, quebrar ou fazer qualquer outra coisa e ele some. Mas o do coração é muito sutil. E às vezes ele vem ele vem transvestido, não sei se existe essa palavra, mas ele vem mais bonitinho. Ele vem em forma de pregador. Ele vem em forma de cantor. Ele vem em forma de milagres. De piedade. De piedade. Não, eu preciso do meu milagre. Se eu não receber o meu milagre, esse Deus, ele não serve para mim. Eu preciso eu só vou para a igreja se o pregador tal for. Meu Deus. Eu só vou para a igreja se o cantor fulano de tal estiver lá. Se não, eu não para mim não serve estar no culto. Eu prefiro ficar em casa. Então a gente e às vezes a gente julga muito outros que se prostram diante de imagens, mas nós estamos se prostrando o nosso coração diante de homens, né? E eu ouvindo e estudando um pouco mais sobre isso, algo me chamou muita atenção. Que eu não sei quem foi agora, eu não sei quem foi o escritor, que ele vai falar que até o ministério, se nós não tivermos cuidado, ele se torna um ídolo para nós. Às vezes a gente eu estou aqui e eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu estou no ministério e eu estou agradando ao Senhor. Mas eu estou pensando que o ministério está me servindo e está agradando ao Senhor, mas está me afastando dele. Eu já não tenho tempo mais para orar. Eu já não tenho tempo mais para buscar ao Senhor. E antes de nós termos, nós precisamos ser. Né? É o que o Senhor vai falar a Jó. Deus vai dar testemunho de Jó, não pelaquilo que ele tinha, mas pelaquilo que ele era. Então, às vezes, nós estamos muito preocupados em termos posições. Estamos esquecendo que a maior posição que precisamos ter é estar prostrado aos pés do Senhor. E as outras coisas são detalhes que o Senhor vai colocar nos nossos corações para fazer. Mas se o ministério, se a obra está me afastando do dono da obra, eu já estou começando a idolatrar. Né? Se pessoas estão me afastando de Deus,
eu já estou começando a idolatrar. Porque o que é idolatria? Como foi falado aqui. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Se Deus era o centro da minha vida e hoje não é mais, aquilo que está hoje no centro da minha vida se torna idolatria. E, evangelista Lucas, eu me lembro que quando eu era criança, tinha ali na faixa de uns 8, 9 anos, eu nunca vou esquecer. Eu ia pra. Minha mãe ia à casa de um pastor. O nome dele era Izan Matos, que é o pai do pastor Ranieri Matos, né? E eu lembro que quando eu ia lá, eu ficava lá naquela cadeira e eu sempre ia pegar uma revistinha. E aquela revistinha era muito interessante. Tinha um coração, desenho de um coração. E o desenho desse coração era assim. Tinha vários animais que a Bíblia coloca esses animais como impuros, né? Tinha porco, cobra, e aí chegava, a pessoa se convertia ao Senhor, pedia perdão dos seus pecados, e era interessante. Naquela imagem mostrava o Espírito Santo entrando e aqueles animais saindo, né? E o Espírito Santo ali entrava e vinham os animais que representavam mais a Cristo, né? O leão, a pomba. E algo interessante, que isso nunca saiu da minha memória, que o espaço do nosso coração não pode ser preenchido ou estar duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. E a diferença de Deus para Satanás é muito grande. Satanás, ele não se importa se você divide a tua adoração dele com Deus. Não. Você pode adorar a Deus na igreja, mas continue me servindo. Você pode fazer o bem, mas continue me servindo. Agora Deus não. Se você não der a Ele 100% da sua vida, para Ele não serve. Se você não der para Ele tudo, não serve. Porque com Deus, Senhor, eu vou te dar 99%. Não, para Ele não serve. Você precisa dar tudo. Isso é o verdadeiro. Esta é a verdadeira adoração de um cristão. É entregar todo o seu ser, toda a sua vida, todo o seu pensamento. Porque quando Deus ele fala que nós precisamos adorar Ele, Ele não fala, não, me adore como der para você me adorar. No dia que você não puder, não tem problema. Me adore quando der. Não, se você quiser dividir a tua adoração com outra pessoa, não tem problema. Não. Deus ele fala, adorarás ao Senhor com todo o teu pensamento, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. É com tudo. Se não for com tudo, não vale. Glória. Que maravilha, né? Esse tema é realmente um tema muito forte. E o senhor falando aí, a gente percebe a importância de a gente conversar sobre isso. Porque o ídolo, não que ele tenha vida em si, é só mais uma expressão aqui que eu vou utilizar. Até perguntando para o Senhor, então, na sua fala, o ídolo, ele parece que quer alguma coisa. Não que ele tenha vida, não que ele tenha olhos. O salmista mesmo disse que ele tem olhos, mas não enxergam, boca, mas não falam. O ídolo, ele quer atenção e prioridade. Interessante é porque ele quer exatamente aquilo que deve ser feito, realizado, direcionado para Deus. Para o idólatra, meu pastor, o livro de Jó é um absurdo. O idólatra, quando ele lê o livro de Jó, quando ele tem contato com a vida, com a obra, com a história de Jó, aquilo para ele é uma ofensa. Porque foi dado da parte do próprio Deus a dizer, viste o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, temente e que se aparta do mal. A expressão e resposta de Satanás é muito pertinente, porque parece que ele constrói um mundo moderno. Também, tu cercar-te ele de bens, é fácil ser adorador dessa maneira. Aí muitos são influenciados por esse pensamento que acham que só é possível adorar a Deus se eu for cercado de bens, de benfeitorias, de coisas que agregam para a minha vida, de coisas que me dão prazer, como o senhor trouxe aqui, a prática do hedonismo, né?
As coisas elas têm que ser de tal forma que me coloque numa posição boa, eu me sinta bem, eu esteja usufruindo das melhores coisas, da melhor roupa, do melhor, sempre o melhor. E acaba que a gente cria uma espiritualidade à mercê da resposta de Satanás. Também, tu cercaste ele de bens, e para o Senhor, como as escrituras trabalham esse problema da idolatria em si? Bom, em Atos, capítulo de número 17, a gente vai ver Paulo, que Paulo ele se ira e se revolta com a adoração que estava acontecendo ali em Atena, né? E é muito interessante essa passagem que Paulo se revolta, porque o sentimento de Paulo é o sentimento que deve pairar nos nossos corações também. A gente precisa olhar para o mundo e precisa olhar para dentro da igreja, e tudo aquilo que é idolatria precisa também nos revoltar. E dentro da Bíblia a gente vai ver, a gente vai perceber que o pecado que Deus abominava era o pecado da idolatria, era o pecado que Deus vinha com uns castigos terríveis. Né? Às vezes lá, o homem lá, ele não era aprovação de Deus, Deus não aprovava, mas Deus permitia que o homem tivesse 2, 3 mulheres, né? Que era permitido na época. A pessoa às vezes mentia e Deus perdoava. Agora o pecado da idolatria, ele sempre levantou profetas e sempre levantou juízes e profetas e se arrependam. Vocês estão se prostituindo. Deus compara a idolatria como um adultério. É alguém que você fez aliança, você prometeu fidelidade para a pessoa, você disse essa aliança não será quebrada, e você quebra, se prostituindo com outros deuses. Ele levantou vários profetas dizendo: olha, vocês não podem fazer isso, se voltem para mim. Eu estou aqui para perdoar, mas se voltem para mim. Mas o povo não queria, o povo queria outros deuses, mesmo conhecendo o Deus que falava, que realizava milagres, que os seus antepassados haviam apregoado os feitos do Senhor. E acredito que isso provocava mais a ira de Deus ainda. Como é que vocês adoram algo que vocês algo que vocês não têm certeza se realmente é um Deus, né? Como é que vocês deixam de beber dessa fonte limpa, dessa fonte que jorra, que mata a sede de vocês para ir para fontes amargas? Como é que vocês trocam? Então isso traz uma revolta, uma ira a Deus. E quando Paulo lá em Atos, ele vai perceber que lá em Atena tinha muitos altares levantados, ele diz que o espírito dele se revolta. Então a Bíblia ela é muito clara, que diz quando diz que Deus ele abomina a idolatria. Se nós percebêssemos, ou se nós se atentássemos para isso, nós viveríamos mais prostrados ao Senhor. Tem um teórico, um escritor russo do século passado, Fyodor Dostoiévski, que talvez seja também o autor da frase que o Senhor trouxe, né, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Isso, esse mesmo. Ele tem uma obra chamada O Homem do Subsolo. E no Homem do Subsolo ele gosta do subsolo. Ele não quer ter outra vida. Ele não quer ter uma outra experiência. E quando ele tem um contato com a luz, quando ele tem um contato com o mundo em si, aquilo choca ele. E aquilo dói na vista dele. E tem uma passagem que bem platonista, né, da caverna de Platão, lá da filosofia antiga, que é interessante, porque ele cria um homem que começa a amar a si mesmo. Um homem que ele não tem um amor definido, então ele é capaz de adorá-lo, de adorar a si mesmo, de adorar a sua vida, da maneira que ele está vivendo, vivenciando. E o que parece hoje, com o advento das selfies, né, que a gente, bem comumente a gente ouve por aí, o advento das redes sociais, eu quero mostrar nas redes
Eu não sei se o senhor já viu, mas eu nunca vi uma foto na rede social de ovo frito com farofa. Eu nunca vi, ó. Eu nunca vi uma foto na rede social da pessoa ali, assim quando acorda, o cabelão ali, um café simples, e não. Nas redes sociais eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais bonito, eu quero mostrar que eu tenho, eu quero mostrar uma pessoa que eu não sou. Esse advento, porque também a temática da nossa conversa sobre o mundo moderno ele cria idólatras para adorar não mais um bezerro de ouro, não mais uma escultura, mas para adorar a si mesmo. E como nós identificamos um idólatra? Bom, o mundo em que nós estamos vivendo hoje, ele tem procurado, e tem sido muito preocupante isso, ele tem procurado de diversas formas satisfazer os seus desejos e as suas motivações, né? Então, tudo aquilo que Deus nos manda fazer é para o nosso bem. Quando Deus fala para a gente não se prostituir, que o sexo é para o casamento, né? Para o matrimônio, não é porque Deus é ruim e Ele não quer que você não tenha prazer, não. É porque Ele sabe das consequências que isso causa. Quando Deus fala sobre os vícios, e Deus fala isso há mais de 2, 3 mil anos, e hoje os estudos já comprovam o quanto é danoso os vícios, o quanto é danoso você viver a sua vida procurando os teus prazeres. Então o mundo em que nós estamos vivendo hoje, ele não só procura satisfazer ou procura deuses para si, né? Como o inimigo, eu acredito que o inimigo ele tem lançado muito isso no mundo. A gente vê, sai uma moda não no sentido de vestimenta, mas uma moda no sentido de prazer, e já entra outra, né? É uma música, é uma dança, é um bem material, né? E são coisas assim que nós, com os olhos espirituais, ou até mesmo com os olhos humanos, nós olhamos e achamos isso um absurdo. Como é que alguém pode gostar disso? Como é que alguém se submete a isso? É justamente porque no seu coração há um vazio, e ela precisa ter a aprovação de alguém. Como às vezes não tem a aprovação de um pai, não tem a aprovação de uma mãe, não tem aprovação de outras pessoas, elas precisam serem aprovadas no TikTok, através dos likes, através dos comentários. E não importa se esses comentários são ruins ou bons, o importante é que alguém está me vendo. Aquele negócio, tá falando mal de mim, que seja mal ou bem, que fale, né? O importante é que alguém está me vendo. Importante é que alguém... Ah, não, mas isso que você está fazendo é ridículo. Isso que você está fazendo é... Por que você está fazendo isso? Não, é porque eu preciso que alguém me veja. E é quando a gente cai no perigo que a gente está vivendo hoje, né? A gente já teve aí a famosa baleia azul, né? Não importa se eu vou morrer. O importante é que alguém me veja. É que alguém esteja me conduzindo para alguma coisa. Ou seja, o homem, ele sempre vai procurar algum sentido para a sua vida. E esse sentido, quando ele não é voltado para Deus, ele vai ser voltado para alguma coisa. E quando ele não acha, ele procura e ele não acha o sentido para a sua vida, ele começa a adorar a si, né? Isso, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, e se a gente não se voltar para o Senhor, e nós enquanto alguém que Deus escolheu para estar à frente da obra, conduzindo as ovelhas, a gente precisa falar à igreja dos perigos da modernidade, né? Os perigos da idolatria, os perigos que estão colocando nas plataformas, tanto com nossas crianças, adolescentes, até mesmo com os adultos, né? Porque os ídolos, eles estão aí, sendo levantados dia após dia. Todo dia, né? Todo dia é levantado. Não sei se eu respondi sim bem a pergunta. E todo idólatra, ele é narcisista. Sim. No sentido de que ele ama a si mesmo, seus prazeres, ama
a sua estadia, os seus benefícios, ele tem que se sentir bem, ele tem que se amar, ele tem que se idolatrar. E Jesus, ele é contra os idólatras. No Evangelho, Lucas escrevendo capítulo 9, acredito que a partir do versículo 23, ele também diz que todo aquele que deseja segui-lo, todo aquele que se coloca na caminhada cristã, ele deve fazer algumas coisas. A primeira delas é negar a si mesmo. Ah, mas todo mundo está fazendo, está na moda. Negue-se a si mesmo. E alguém pode até perguntar, mas o que é esse negócio de narcisismo aí? O que é o narcisista? O narcisista também acho que é um termo que o senhor com mais propriedade pode nos falar, né, como psicólogo. Mas eu gosto bem da origem disso, que é aquele conto grego, né, de Narciso, que amou muito a sua imagem, amava tanto a sua beleza, que até um certo dia ele passeando, ele viu um lago, e no conto diz que ele viu a própria imagem. E ele quis abraçar aquela imagem. Então ele mergulha e morre afogado, né? Morreu adorando, amando a sua própria imagem. Aí depois acredito que é Freud, né? Utiliza o termo para definir essas pessoas que sofrem desse transtorno de sempre querer se adorar. Tudo tem que girar em torno de si, não combina em nada com o Evangelho. O Evangelho, o ponto central, fundamental, é Cristo. E se Cristo ele não está sentado no trono do meu coração, na minha vida, ele não é minha prioridade, alguma coisa vai ser. E o Senhor falando sobre essa parte do idólatra, que ele quer se sentir bem, ele quer se sentir amado, adorado, combina muito com o nosso mundo hoje. Sim. Porque tudo no nosso mundo hoje é direcionado para que o homem se sinta bem. E para que ele se sinta bem rápido. E também nesse processo não pode demorar. E a gente faz aqui análise com as escrituras sagradas, porque é isso, enquanto eu leio as escrituras, disse John Stott, as escrituras também me leem, e é um espelho. E nessa prática do prazer, quando eu estou adorando, quando eu estou no processo de vivência da comunidade cristã, se ninguém me notar, irmão, eu fico ruim. Aí entra o que o Senhor disse, se eu não for notado, se eu não for oportunizado, se eu não for mencionado, aquilo dali dói. Aí a gente ouve muita gente até pregando, né? Rapaz, se passar e não dá nem a parte do seu irmão, ele desvia. Se tu passar e se tu pregar e não falar no nome dele, meu irmão, é confusão. E é porque na Assembleia de Deus não tem, graças a Deus, né? E nas igrejas por aí, se tu não mencionar o nome do auxiliar, se tu não bater nas costas dele, rapaz, mas tu é bom demais, viu? Pelo amor de Deus, ele fica ruim. E isso comunica algo muito perigoso, que eu já disse, às vezes perceptível ou não, mas está lá, que é essa idolatria de si mesmo. E o Senhor utilizou uma frase aí muito forte, que antigamente a gente matava o ídolo, né? Com marretada, com paulada. E como é que a gente quebra o ídolo que ele está sentado no coração? É um perigo eu achar que se ele está no meu coração, ele fica lá, ele fica escondido. Aí eu vi uma certa pregação uma vez, e o pregador dizia que Deus ele não perdoa 2 pecados. Deus ele não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo, e ele não perdoa mais outro pecado. E alguém já pode até estar olhando, mas que pecado é? Que heresia é nova essa heresia aí? É um novo pecado que eu não sei. Mas como é? Se a Bíblia fala só da blasfêmia, mas veja só, a blasfêmia contra o Espírito Santo e também o pecado não confessado. O pecado não confessado ele se torna um ídolo, porque ocupa uma prioridade no meu coração, no sótão do coração do homem, que ele já acha que é impossível alguém trabalhar isso com ele confessar, não porque é dele. Não, isso aí a gente vê muitos crentes que não vai para longe. Não, esse pecado aqui é meu, bate no peito, eu resolvo ele como eu quiser. No dia que eu quiser mudar, eu mudo. Como se a transformação, a regeneração dependesse dele também, né? Dependesse da boa vontade dele. Então, quais são, meu pastor, os males da idolatria? Antes de falar dos males da idolatria, eu gostaria de falar aqui sobre o processo da idolatria.
né? O processo ele tem aí uns 4 pontos. Eu gostaria de colocar esses pontos porque ele é muito importante. Eles são muito importantes. O primeiro processo da idolatria é que você ignora Deus, né? Você esquece o que Deus já fez por você. E não tem essa pessoa, a não ser que o inimigo tenha cegado o entendimento ou tenha tirado o entendimento dessa pessoa, que Deus não fez algo. Porque Deus, Deus não nos deve nada, evangelista. Verdade. Não nos deve nada. Verdade. A gente não pode dobrar os joelhos e cobrar alguma coisa de Deus, porque Deus já nos deu tudo. Então, todo o resto que Deus nos dá é graça, é misericórdia dele. Então, assim, nós precisamos entender que o primeiro processo é que nós ignoramos Deus. Toda vida cristã é uma resposta do que Deus fez por nós, né? Todo mundo sabe disso. O segundo processo é que você se apega, você se apoia ao seu ídolo. É aquela coisa que você diz: eu não preciso de Deus e eu preciso do meu esposo para viver. Eu me apego a ele. Então tudo na minha vida gira em torno dessa pessoa. Eu não consigo sair se não for com essa pessoa. Eu não consigo ficar se não for com essa pessoa. Eu não consigo orar se não for com essa pessoa. Eu não consigo ir à igreja se não for com essa pessoa. Então toda a minha vida, as minhas emoções eu joguei e eu dei para essa pessoa. Essa pessoa ficou responsável por ela, pelas minhas emoções, por elas, né? Então eu me apoio nesse ídolo. Seja lá, seja uma pessoa, seja um bem, um dinheiro, uma casa, né? E a terceira é que eles adoram esses deuses que estão dentro do coração, e começa a dar glória a eles, dizendo assim: não, eu sou o que sou hoje por causa dessa pessoa. Eu sou o que sou hoje por causa do meu trabalho. Se não fosse o meu trabalho, eu não seria por causa nada. de dinheiro. Eu sou o que sou hoje, eu tenho o que eu tenho hoje por causa desse dinheiro, por causa do suor do meu trabalho, da força do meu braço, né? Então você começa a dar glória a essa pessoa. Porque o que é a glória? É eu reconhecer que um ser superior me fez quem eu sou, ou me deu aquilo que eu tenho hoje. E no nosso caso, nós damos glória a quem? A Deus. Porque nós reconhecemos que sem Ele, todos os dias nós não conseguiríamos nem nos levantar. Porque a misericórdia dele que nos faz levantar todos os dias. E, por último, nós começamos a sacrificar esses deuses, né? Então, ou seja, esses deuses, eles são muito ciumentos. Eles querem toda a tua atenção, eles querem o teu sacrifício. Eu estou trabalhando 8 horas por dia. Não, você quer mais dinheiro? Trabalhe 10, trabalhe 12. Um cônjuge, por exemplo, que você adora. Você vai para a igreja de novo. Vai adorar de novo. Você já não foi semana retrasada? Eu te quero para mim aqui. Eu quero a tua atenção, eu quero tudo de você, né? Então aí a gente começa a perceber a distância que a pessoa começa a ficar de Deus, né, de Cristo. Isso é muito perigoso. Então, os males, né, da idolatria é que isso causa em nós, tudo isso causa em nós um afastamento de Deus. E o maior mal que um ser humano pode ter é se afastar do seu Criador. Então, para o ídolo, eu invisto a minha atenção, toda ela. Eu invisto o meu dinheiro. Às vezes o dinheiro é o próprio ídolo, mas eu faço todo o investimento da minha vida para aquele ídolo, porque todo ídolo ele requer sacrifício. É assim desde a Mesopotâmia. Isso. É assim até os dias de hoje. E a pós-modernidade, ela apresentou uma nova idolatria, um novo jeito de adorar a outra coisa, que é você dando toda a sua atenção para ela. E é interessante porque quando isso faz parte do nosso processo religioso, a gente tem que rever e tem que se examinar. Aquela palavra de Paulo: examine, pois, o homem a si mesmo. Até um certo reformador, depois na era protestante, disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quanto mais eu estou com Deus,
quanto mais humilhado perante a potente mão de Deus, mais Deus ele está comigo. Porque não existe uma vida com Deus sem Deus. E entra o que o Senhor disse, porque às vezes é pregação que é mais importante do que Deus, porque eu quero parecer pregando. Eu não quero parecer diante de Deus orando. E nas palavras de Paulo para Timóteo, eu acho muito interessante, procura apresentar-te aprovado, um pregador, procura apresentar-te a Deus aprovado. E depois, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, mas eu me apresentar a Deus, fala muito da minha fé, fala muito de como eu adoro a Deus, fala muito da minha espiritualidade, fala muito de como eu reconheço a Deus. E é por isso que eu disse para o Senhor que o idólatra, ele odeia o livro de Jó. Porque depois de toda a vida de Jó, perdendo tudo, e Satanás sempre se andando, eu imagino, o livro em si não diz, é um livro poético, e a gente tem que ler ele dessa maneira, mas eu acredito que em todas as vezes que Jó lhe era tentado, ele perdia as coisas, ele estava nos cacos da telha, utilizava um caco para se coçar, os amigos dele, Jó, confessa logo qual foi teu pecado, porque também eles tinham essa imagem de você estar sofrendo é porque pecou, é de um ídolo, você não foi bem na caminhada, então eu vou te prejudicar, eu vou agora você vai sofrer as consequências. E Jó, na toda a sua trajetória, ele ouve também da sua própria esposa: amaldiçoa teu Deus e morre. A resposta de Jó é uma resposta que aos ouvidos do idólatra é inaceitável. Foi Deus que me deu, mas foi Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acabo que desenvolvendo o pensamento de uma espiritualidade à mercê do que Deus ele pode me castigar ou não, porque isso eu vejo como idolatria. Sim, pastor. Sim. A idolatria no sentido de que se eu não cumprir as minhas obrigações, se eu não for para EBD, para o culto, se eu não me vestir, não esquecer a gravata, se eu não fizer isso, aquilo, Deus ele vai me castigar. Isso não é Deus, isso é um ídolo que eu criei. Blaise Pascal, que foi disse que agora é Deus a minha imagem e a minha semelhança. Eu começo a caricaturar Deus, eu começo a criar uma forma de Deus que não é o Deus bíblico, não é o Deus do Novo Testamento, do Antigo Testamento, um Deus do povo de Israel. Não é, porque esse fardo, Jesus no seu ministério ele tirou. Tanto é que ele mesmo proferiu as palavras: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. No final encontrareis descanso para as vossas almas. Uma caminhada com Deus é uma caminhada de descanso. Sim. É uma caminhada de sacrifício, mas não sacrifício no sentido de que eu tenho que dar para receber. Essa relação com Deus ela é inaceitável. Para mim não faz sentido nenhum. Não tem sentido. Não tem, porque se eu não der, é igual alguns irmãos. Um irmão uma vez veio me perguntar: pastor, quanto é que eu tenho que dar? Eu tenho que dar 10%, é 20%, é o trízimo, é o quadrízimo. Eu quase que digo: não, dê 50%, dê 50% que fica melhor para nós e Deus vai te abençoar mais. Mas por trás disso, ele queria perguntar, pastor, é o seguinte: quanto que eu tenho que dar para não ficar de mal com Deus? Quanto que eu tenho que dar para Deus ele não amaldiçoar minha agricultura e as minhas vacas lá continuar dando leite e tal? Quanto é que eu tenho que dar? Essa relação não é de um adorador. Essa relação é de um homem idólatra. Irmão, para tu ficar de mal com Deus, não dê nada não. Porque até mesmo nesse processo de eu vou dar para não ficar de mal, tem que ser com toda a espontaneidade do nosso coração. O dízimo, a oferta, o serviço, a pregação, a estender a mão, a misericórdia, porque eu gosto muito de um livro que ele até um escritor católico que diz que o nome de Deus é misericórdia. E na construção, logo na capa, na contracapa, ele diz que
a modernidade tem dado muitos nomes a Deus, carrasco e tal, mas o nome do Deus bíblico é misericórdia. Por que que eu crio um Deus dessa maneira? Se eu não dar, eu não vou receber. Se eu não fizer as minhas obrigações dominicais, e eu não sou mais um adorador, eu sou o quê? Às vezes eu sou um homem qualquer, uma religião qualquer. Se a minha adoração ela não for, como o Senhor diz, amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, eu não adoro a Deus, eu adoro o meu serviço. O que o Senhor poderia falar para quem quer combater a idolatria hoje? A idolatria concernente a ambientes religiosos. Amém. Isso é muito interessante porque essa conversa, aliás, ela daria umas 2 horas. Umas 3, pastor. Umas 3 horas. É muito gostoso de se falar. Mas essa pergunta agora ela é tão interessante porque está no nosso dia a dia. E no dia do pastor, né, vou contar essa experiência, no dia do pastor, alguém foi lá e falou aqueles elogios que a gente ouve. E depois eu falei assim, peguei o microfone e falei assim: meus irmãos, nós sabemos, o líder, ele sabe quem dá o melhor, quem faz a obra com dedicação e quem faz a obra com amor. E eu falei assim: eu sei aqui quem é que dá o melhor para o Senhor, e sei que também quem não dá. Só que de forma nenhuma eu vou cobrar a vocês, isso é algo meu, né? De forma nenhuma eu vou cobrar de vocês, porque se vocês não temem ao Senhor e não dão melhor a Ele, eu não quero que vocês deem porque eu estou falando. Eu quero que vocês deem porque vocês amam ao Senhor e entenderam o real sentido de trabalhar na obra de Deus e para o reino de Deus. Então, quando nós falamos isso e entendemos isso, a gente começa a combater alguns ídolos que nós temos dentro da igreja. O primeiro ídolo é: eu quero fazer porque eu quero que me notem. Eu vou fazer de forma excelente porque eu quero ser elogiado. E se eu não for elogiado, eu não faço mais. Se eu não receber o reconhecimento devido, eu não faço mais. E é quando a gente precisa combater, entender que aquilo que estamos fazendo, a gente não está fazendo para pastor. A gente está fazendo para Deus. Porque nós entendemos e colocamos Ele no centro da nossa vida. E se é Ele que direciona os nossos passos, se é Ele que nos recompensa, eu não desejo a recompensa humana, eu desejo a recompensa de Deus. Porque de nada me serve, ou só vai servir para este tempo. E nossos olhos precisam estar na eternidade, né? Não sei se é Jonathan Edwards que diz: põe a eternidade nos meus olhos. Ou seja, tudo que eu faço, eu preciso olhar para a eternidade. Tudo que eu faço para a obra do Senhor, se eu dou, eu preciso olhar para a eternidade. Se eu invisto o meu tempo para cuidar de criança, para cuidar de jovens, para cuidar de algum departamento, eu preciso visualizar a eternidade, que a recompensa está nas mãos do Senhor, né? Não podeis servir a 2 senhores. No nosso coração só pode ter espaço para um Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. E meu pastor, o adorador, o serviço dele é um serviço leal, em harmonia com a igreja, em harmonia com a palavra do Senhor. Tudo ele faz de uma maneira leve, de uma maneira compromissada, de uma maneira obediente, porque o adorador ele visa a glória de Deus. Ele não visa a sua glória, ele não visa crescer e as coisas aqui da igreja, os serviços que fiquem para depois. O adorador ele visa a glória de Deus. E como os ídolos modernos eles requerem atenção, a nossa atenção dos nossos olhos, como o autor aos Hebreus, deve estar fixo no autor e consumador da nossa fé. Nenhum idólatra entrará no reino dos céus, porque ele não vai estar adorando lá, porque ele adorou aqui na terra. Isso.
Aqui na terra ele adorou o dinheiro, ele adorou o seu serviço, ele adorou o seu nome, ele adorou a sua imagem, mas lá no céu não tem espaço para idólatra, porque é espaço para quem adorou a Deus aqui na terra. E infelizmente, caminhando aí para o nosso final, desde já agradecer ao Senhor, agradecer a todos os nossos irmãos, adoradores, não idólatras, que estão também nos acompanhando, compartilharam, vocês que curtiram, vocês que têm nos acompanhado até aqui. É uma temática importante, uma temática também discutida com maestria pelo nosso evangelista Josemar. E para deixar aqui as nossas considerações finais, o que o senhor falaria para os adoradores agora? Não os idólatras, os adoradores. Eu falaria: ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ser apaixonado por Cristo é o maior ato que você pode demonstrar para a humanidade, para os seus filhos, para a sua igreja, para as pessoas que estão no seu trabalho. E nós não podemos confundir adoração a Deus com religiosidade. Religiosidade é importante, mas quando isso começa a roubar o nosso coração, a ponto de esquecermos quem é o Senhor, isso é perigoso. Então nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas, acima de tudo, acima de pai, de mãe, de esposo, de emprego, de dinheiro, de tudo. Amar ao Senhor é o princípio, né? E todas as coisas o Senhor vai nos direcionando. Amém? E nós não servimos a um Deus que esquece do nosso trabalho. Paulo, ele orientando a igreja de Corinto no capítulo 15, acredito que a partir do versículo 56 em diante, ele aconselha: sede, portanto, firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão. O trabalho das tuas mãos, o trabalho que você faz para o Senhor, ele não é em vão. A vida de Jó, o sofrimento de Jó não foi em vão. E para todo idólatra que talvez esteja nos ouvindo, nos assistindo, que todos aqui são convidados, fiéis e infiéis, idólatras ou adoradores, irmãos e irmãs, todos vocês que nos ouviram até aqui, o livro de Jó é um remédio para que a idolatria não tome de conta do nosso coração. Não só, mas os evangelhos em si. Eu gosto da passagem que Jesus, ele pregando, a multidão seguia ele. Eu quero meu milagre, eu quero meu milagre. Eu imagino que muita gente: rapaz, eu vou tocar igual aquela mulher que tocou no fluxo de sangue. Não foi curada, rapaz, eu vou tocar. E muita gente começou a tocar também, né? Vai. Porque Jesus, ele disse, né? Ele parou: opa, alguém me tocou. E os discípulos: mas a multidão te oprime, te aperta, e tu dizes que alguém te tocou? Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Isso é uma lição muito preciosa, porque não é só estar um ambiente em que Jesus, ele está passando e eu quero para mim. Jesus está passando, se humilha. Jesus está passando, vamos nos humilhar. Pedro foi quem disse, se não me falha a memória, que para nós nos humilharmos perante a potente mão de Deus, que ao seu tempo ele nos exaltará, né? Então a Bíblia, ela deixa muito bem claro que esse processo de humilhação, eu estou rompendo com tudo aquilo que quer tomar de conta do coração, para que a minha atenção seja exclusiva ao Deus dos céus. Jesus, ele pregando, caminhando, e teve gente que se interessou no ministério, né? Então, até um certo pastor disse: olha, o ministério, o que o senhor tem a falar do ministério, meu pastor? Ele diz: eu não recomendo. Eu não recomendo. E Jesus, passando, pregando: olha, eu vou contigo para onde o senhor for. Ele disse: olha, calma. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus, ele estava querendo fazer o que com isso? Conhecer o coração do rapaz. Ele não calculou os custos da petição dele. Ele queria ter, talvez,
o mesmo reconhecimento que Cristo, devido às multidões que o acompanhavam. A outros Jesus chama e diz, vai tu e prega o reino. Deixa eu primeiro na minha casa, sepultar os meus pais, tem muita coisa para fazer. Ele deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Vai e prega o reino de Deus. Jesus, ele sabe quem chama. Jesus, ele também sabe quem se oferece. Jesus, ele te chamou, o conselho do pastor foi dado. Ame ao Senhor. Se você ama ao Senhor, você vai estar amando também a sua esposa, vai estar amando a igreja, vai estar amando e tudo que você for fazer, o arado aonde você puser as mãos, será para a glória de Deus. Meu pastor, caminhando aqui, eu quero fazer um momento, o senhor talvez já... Eu não sou muito bom nisso não, mas... O senhor já viu, o senhor já conhece as regras, né? Porque eu não sei o que está acontecendo, é porque como o ADCast ele traz mais esse ambiente reflexivo, né? A gente quer pensar, mas aqui está liberado para não pensar muito. Vou falar uma palavra. Meu raciocínio é lento. E o senhor responde logo em seguida, tá? A gente vai fazer um teste aqui, porque o último convidado aqui, o evangelista Wesley reclamou que não teve teste, né? Então vamos lá. Idolatria. De novo. Isso, tem que ser rápido. Eu falo só já, Peraí. já fala. Vamos lá. 1, 2, 3. Peraí, rapidinho. Isso. Eu tinha uma palavra aqui que me fugiu. A ver se você vai profetizar agora. Já? Já. Pronto, vamos lá. Mas eu não vou começar agora pela idolatria. Tá, vamos lá. Ministério. Excelente. Fé. Fundamental. Serviço. Preciso. Idolatria. Abominação. Adoração. Essencial. Adoração. Essencial. ADCast. Revolucionário. Meu Deus. Meu pastor, muito obrigado. De nada. Muito obrigado. Nós do ADCast ganhamos muito aqui com a sua presença. Foi muito precioso. Pena que o tempo passa tão rápido. Mas eu tenho certeza que aquilo que nós pudemos aqui falar, passar, nós passamos, nós falamos. Nós temos aqui, como todo episódio, na esperança de que haja frutos, na esperança de que haja também esse ponto Cristo que falamos no último episódio, das literaturas que nós aqui, pastor, nós recomendamos. Isso aqui só tem um propósito, também transmitir esse conhecimento e que você também conheça um pouco mais de perto essas literaturas que nós julgamos ser importantes. Nosso pastor ele vai aqui recomendar algumas também, para que você que está em casa nos acompanhando, cada jovem, cada irmão, professor de escola dominical, nossos irmãos de outras denominações, possam também ter um contato com essa literatura que temos a certeza que vai agregar muito para a sua vida. Então, pastor, quais são as literaturas que o senhor traz aí a indicação? Ele muito bem servido de um tablet de última geração. Eu estou aqui apelando, meu pastor, para que a diretoria aqui da rádio, sabe, possa me abençoar. É o senhor hoje, o evangelista Wesley, no episódio passado, e eu sei que vai chegar nas mãos do apresentador, Glória. Fique à vontade, por favor, pastor. Glória eu a acho Deus. que é essa câmera aqui, né, Kaique? Essa aqui, né? Sim, senhor. Meus irmãos, eu não trouxe livro físico porque para mim é bem melhor, né, o online aqui. Então eu vou indicar para vocês 3 livros que mexeram muito comigo, né, principalmente nessa área ministerial. O primeiro deles foi Cura e Edificação do Líder. É Marcos de Souza Borges, mais conhecido como Pastor Coach. Não coach, tá? Mas coach. Ele vai falar sobre algumas debilidades que o líder tem emocionalmente. Ele vai ensinar como ele precisa ser curado para estar à frente de uma igreja, estar à frente de uma liderança. O senhor tem a imagem do livro aqui? Tem? O senhor pode mostrar aqui, para quem está em casa também possa tirar o print aí, possa tirar foto, possa comprar. Bom, eu indico esse livro para todos os líderes.
Você vai ver o quanto ele é enriquecedor e o quanto ele sara, né, e ele nos mostra o quanto a gente é falho emocionalmente falando, né, enquanto essas falhas emocionais ela pode prejudicar a obra do Senhor, aí pode prejudicar pessoas. O outro livro é o Reino de Ponta Cabeça. Eu tenho ele físico também, só que e ainda não terminei de lê-lo, mas ele vai falar sobre um reino que o mundo não entende, né? O nosso Jesus ele fala para amar o próximo e o mundo está ensinando a se amar primeiro, né? Então é um reino totalmente ao contrário, é um reino totalmente de ponta cabeça. E nos nossos dias atuais nós precisamos muito estar atentos a isso. Outro, eu não tenho aqui, porque eu não achei, mas o nome do livro é Enraizados, que vai falar sobre... Eu não tenho ele aqui na foto. Que ele tem, né? Ele é muito bom. É um livro assim que mexeu muito comigo e que fala sobre a importância de estarmos enraizados em Deus, né? E o quanto precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. O senhor pode mostrar? O senhor mostrou aqui? Qual? Eu não tenho. Não tenho. Enraizados, né? eu procurei a foto dele, mas... O autor, o senhor lembra? Eu também não lembro, mas se eu não me engano, eu acredito que eu já vi na livraria ele, né? Na livraria missionária. É um livro, assim, extremamente importante. Beverly, né? Alguma coisa assim. Eu acredito que Aí é um livro, assim, que me chamou muita atenção porque vai falar das nossas debilidades, mas o quanto nós precisamos estar enraizados em Cristo. Amém? Amém. Aqui eu quero trazer uma literatura que eu achei esse livro aqui sensacional. E quando eu terminei de ler, eu obriguei meu sogro a ler, né? Não, essa aqui não é opção não, só tem que ler. Meu sogro, a minha esposa, que se chama Jesus Quer Salvar os Cristãos. Que tema bom. De Rob Bell, da edição Vida. Aqui, olha só. Jesus quer salvar quem? Os cristãos. Eu olhei esse tema e falei, rapaz, será que é uma heresia nova? Vou querer ver. Mas não, falou muito comigo, essa construção desde da primeira família do Éden e toda a construção política e ideológica que fez muito mal, a aliança davídica, a aliança abraâmica, livro sensacional, que por vezes também o evangelho não precisa somente alcançar os perdidos, claro, ir por todo mundo e pregai. O evangelho ele tem que me alcançar todo dia. Sim. Para nós não cairmos na tentação de que o que eu tenho é para o outro, ele não tem valor para mim. Então, Rob Bell, ele desfaz um pouco essa construção de pensamento, nos ajudando. Claro, todo livro aqui eu queria deixar também essa palavra, a gente sempre ler um livro, uma literatura, com uma ótica como que um filtro. Nós filtramos muita coisa, a gente não bebe tudo. Tem livro, por exemplo, de autores reformados que nós lemos, claro, com muita limitação, com filtro, passando ali sempre o limite, sabendo reter o que é bom, como a Bíblia diz, e lendo e conhecendo. Esse aqui, também muito interessante, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e nessa construção da literatura clássica, ele coloca aqui um demônio mais velho aconselhando um demônio mais novo, de como atormentar a vida alheia. E essa construção desse pensamento aqui é interessante, é porque aquele que vai ser tentado, para ele, é o paciente. E como é que tá teu paciente? Rapaz, mas teu paciente está orando, está jejuando, está pagando o preço, não está fazendo teu trabalho direito não. E ele mostra aqui o outro lado da moeda, né? De como seria essa missão. C.S. Lewis, aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, tá? Não se escandalize, é apenas um tema. Eu sei que você vai gostar da literatura aí desse autor, que é um autor célebre aí na literatura mundial. Esse aqui é mais para os arraiais pentecostais como o nosso, né? Porque nós trabalhamos aqui muito a temática também da idolatria. No último episódio nós falamos sobre apologética e eu acredito que esse livro aqui pode me ajudar a lançar uma ótica sobre a minha espiritualidade pentecostal para o serviço
e não para o meu próprio benefício, para mim, para o eu. Esse livro do Revestido de Poder, do Gutierrez, é uma introdução à teologia pentecostal, e aqui ele explica bem esses passos para que desenvolvamos um pentecostalismo raiz, que adore a Deus e que tenha a Deus acima de tudo. Talvez esse livro aqui já foi indicado na semana passada, no programa passado do episódio com o evangelista Wesley, mas eu volto aqui mais uma vez. Ele que foi escrito em 1937 por esse teólogo muito importante, Dietrich Bonhoeffer, antinazista. Ele teve uma característica importante, porque na época muitas igrejas apoiaram o nazismo. E o nazismo ele era tido como ideologia. Muitos jovens eles estavam sendo seduzidos por essa ideologia. E muitas igrejas também. E aí foi que aconteceu todo o avanço de apoio das igrejas para o nazismo, em que ele colocou isso como uma graça barata, uma graça que não transformava, porque ela estava fincada em outro Deus, que não é o Deus da palavra de Deus. Meu pastor, as suas considerações finais, por favor. Quero louvar o Senhor por esta rica e preciosa oportunidade que Ele nos concedeu. Honra e glória seja a Ele, né, e alegria nossa. Quero parabenizar ao programa, toda a direção, a igreja, ao pastor Isamar, a toda a presidência, toda a mesa diretora. Que Deus continue abençoando a nossa diretora que está aqui, o nosso apresentador e toda a equipe que de uma forma muito linda tem feito esse excelente trabalho. Isso aqui vai percorrer gerações e nós não temos dúvida disso, que edificará muitas vidas. Amém? Amém. E nós tomamos posse, né? Em nome de Jesus. Muito obrigado, viu, meu amigo? Amém. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua esposa, toda a congregação ali no bairro Paraviana. Eu sei que eles estão muito bem servidos aí de um líder extraordinário que tem sido o Senhor aí para a nossa geração. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado. E não esqueça, compartilhe essa mensagem que ela foi exposta aqui hoje, essa temática muito importante. Compartilhe, que você possa ajudar a esse ADCast de hoje a alcançar mais pessoas. Continue conosco, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta, porque depois eu, o evangelista Josemar, estaremos lá também dando uma olhada na sua interação. Que Deus continue abençoando você, a sua casa e a todos os adoradores que acompanharam até aqui o nosso ADCast de hoje. Não esqueça, na próxima sexta-feira, às 15 horas, mais um episódio do ADCast. Não perca a esperança e que Deus te abençoe. Amém. Até a próxima.